projeto híbrido ele nasce de uma parceria entre eu e o Jaime, e ele foi proposto para ser desenvolvido dentro da universidade, aqui em São Paulo, na USP, e lá no México, na UNAM. Ele se propôs a ter, é um projeto bem amplo, então a gente teve alguns eixos que se complementam. Um deles é o desenvolvimento desses dispositivos dentro de um laboratório, onde pessoas com uma vontade de desenvolver dispositivos que ampliassem nossa percepção humana pudesse ser desenvolvido ali, no Inova Lab na Poli. Além das pessoas que propuseram, a gente teve uma chamada colaborativa para que pessoas que tivessem o mesmo interesse pudessem se juntar a essas equipes e pudessem construir esses dispositivos, para dar suporte para não só para esse lab, mas para as pessoas que têm interesses em comum. A gente teve uma série de palestras, de conferências aqui no Paço das Artes, onde a gente discutia de forma técnica, então desde como a gente vê o mundo, se a gente quer fazer um ampliador, a gente precisa entender como é que a gente vê para poder ampliar a visão, até como a gente subverte esses meios e transforma isso em outro tipo de discussão. De todo o processo, né, daqui ele vai para o México e ele vai encerrar de duas formas, com uma exposição aqui em São Paulo, já tem parte desses projetos que foram desenvolvidos aqui, e depois no México com uma segunda exposição, e no final de todo esse ciclo a gente vai ter um catálogo. La segunda parte del proyecto híbrida, que será desarrollada en México, va a ser desarrollada en el laboratorio de diseño industrial, parte del posgrado de la universidad. Ahí serán desarrolladas 3 piezas, una con una llamada colaborativa a personas ajenas o también parte de la institución, y en donde se va a trabajar con los profesores del posgrado de diseño industrial. Se desarrollará también otra pieza de Paloma Oliveira y una de Jaime Lobato. En cuanto a la parte más teórica de conferencias, el proyecto va a cambiar su enfoque a un acercamiento más filosófico, crítico e histórico, con invitados del área de filosofía, del área curatorial, en donde se pretendrá hacer una relación de los proyectos que utilizan biosensores y biotecnologías en el arte, en un contexto histórico y mundial, de dónde vienen esos proyectos, hacia dónde están mudando las tecnologias. O que a gente espera com esse projeto é que ele possa ter vida própria e ter continuidade, tanto dentro quanto fora das universidades. A gente todos os projetos que foram desenvolvidos aqui podem ser replicados, a gente tem uma wiki com toda a documentação, então só participar. Baticum é um projeto que procura desenvolver um dispositivo onde o batimento cardíaco seja transformado em som. A ideia básica é esse dispositivo ser um auxílio para a pessoa que faz esporte, que corra, basicamente, traçando uma analogia entre o que acontece no corpo e o que se está ouvindo, né? As pessoas que praticam esporte onde a capacidade física, respiratória e cardíaca é importante, sempre usam um relógio, né, onde você marca o batimento cardíaco. E a ideia é que esse dispositivo, a partir de sinais sonoros, possa auxiliar o esportista no seu dia a dia. Ao mesmo tempo, para fazer ele mais divertido, pretendemos que esse Walkman cardíaco, de certa forma, esse Baticum, né, habilita a pessoa a trabalhar esse som de uma maneira divertida, a poder criar esse som, a poder criar esse timbre e a poder modificá-lo a cada vez que ela usa o dispositivo. Bom, a gente começou usando o Pulse Sensor, que já tem todo o circuito analógico necessário para capturar o sinal do pulso, que se a gente fosse fazer aqui ia dar um trabalhão, e ele está pronto num circuito muito pequeno. Já existia um patch, né, para fazer ele conversar com o Arduino. Também já tinha um software que calcula o batimento cardíaco, então a gente já começou adiantado, assim, já tinha uma parte que dava para reutilizar. Só que o Arduino tem uma capacidade limitada para trabalhar com áudio, então a gente
pensando nas possibilidades, acho que a gente seria melhor. Áudio digital, né? Áudio digital. Você descartou a ideia de fazer síntese sintetizador analógico por uma questão de tamanho também, né? Mas nada indica que a gente não possa voltar atrás. Estamos tentando aqui com a amiga ou misturar os dois também, não sei. E como para sintetizar áudio no Arduino seria mais complicado, né? A gente resolveu pegar pensou em usar uma Raspberry ou uma BeagleBone, que é um computador pequeno, e tentar usar uma plataforma que já existia, que é usada, sei lá, como Pure Data ou Super Collider, alguma coisa dessas. E agora a gente está aí brigando com a BeagleBone para fazer uma cuspe áudio, mas pelo menos tem vídeo. SciBaby é uma proposta de criar um capacete neural para recém-nascidos e, a partir disso, conseguir gerar uma visualização de dados que possa dar alguma indicação dessa comunicação entre mãe e bebê sem linguagem, quando o bebê ainda não aprendeu a desenvolver uma linguagem. Para fazer esse trabalho, está sendo desenvolvido um trabalho de pesquisa metódica com a tentativa de coleta dos dados desse bebê. Então tem todo um trabalho de investigação do que é essa análise de dados, como se faz essa análise de dados de um recém-nascido que tem uma modificação desses padrões neuronais em desenvolvimento. Então é bem difícil compreender o padrão, se ele muda a cada dia. Mas é isso, está sendo feita essa coleta de dados através de um dispositivo que chama NeuroSky, que ele tem um sensor só, ele só consegue capturar um ponto, mas para uma cabeça de um bebê, de um recém-nascido, isso é bastante coisa. Então tem também uma investigação de hackeamento desse dispositivo para que ele possa caber na cabeça do bebê. A ideia é que, usando esse dispositivo, que é um EEG, um eletroencefalograma, a gente possa capturar esses dados e transformar em uma linguagem audiovisual e compreender essa transcodificação, ainda que rudimentar, dos pensamentos de um recém-nascido com a sua relação com a sua mãe. Se for possível, capturar realmente todos esses dados, a ideia é que o próprio bebê controle a performance audiovisual. A ideia que a gente pensou é num sensor de distância para pessoa que tem deficiência visual extrema, onde vai ter uma resposta dessa distância através de um motor que vibra na mão dela. Então ela vai ter noção de onde vai se encontrar o obstáculo. A ideia também é usar ele para performance, então a gente pensou na ideia dele ter um comunicador que eu possa levar ele para um outro programa e a partir daí trabalhar com imagem, som, com iluminação, enfim, qualquer outro dispositivo. Essa aqui, a maneira que a gente está imaginando é que isso se divide em módulos. Então esse seria o módulo principal, onde eu tenho o Arduino, o XBee para fazer a comunicação com o computador e uma bateria que alimenta todo mundo. Então esse cara ficaria mais ou menos assim. Isso vai estar dentro de uma faixa de velcro, onde ele vai ter um conector aqui na ponta, que vai conectar com os outros módulos. O primeiro módulo seria o sensor de distância, pelo que a gente está imaginando para performance seria algo nesse sentido. Esse é o motor e esse é o sensor de distância. Para performance, o sensor de distância vai ser uma interação tátil. Então ela vai transmitir essa ideia da vibração pro interator, né? Pro interator. A distância vai controlar parâmetros de vídeo, né? Parâmetros de vídeo. Exato. E ali... Então essa seria a primeira conexão do módulo. A segunda seria um pouquinho diferente, pode ser até em outra posição. A gente vai usar aqui a mão dele, mas enfim. Que é o MIO, que é o sensor que lê segura aqui pra mim, por favor. Que é o sensor que lê as mudanças no músculo. Aqui eu estou usando essa placa só como referência de tamanho. Então eu teria uma outra conexão aqui,
que faria a conexão com o Mio. Então, o posicionamento, a forma com que ele vai performar é que vai dar o valor que vai controlar a iluminação, como eu tinha dito. Simulador de Sinestesia é um projeto do Híbrida que usa a ideia de sinestesia, que é você unir mais de um sentido numa mesma percepção. Por exemplo, você utilizar a visão, enquanto você está observando alguma coisa, você ouve um som, que é mais ou menos o que a gente está propondo. A ideia é a gente simular essa sinestesia a partir do computador, e esse computador ele lê a imagem, lê os pixels, o brilho, a saturação dessa imagem, e ele possa transformar os dados dessa imagem em som, e a pessoa consiga ouvir as imagens. Tem a tampinha meio rosa, meio... Isso, nós temos a proposta de utilizar o Google Street View para a pessoa poder escolher a localidade que ela quer ouvir, como se ela pudesse ouvir a cidade natal dela, ou mesmo ir para todos os lugares do mundo, como Paris, França, África, e ela poder ouvir a música do simulador de sinestesia para cada um desses lugares. Para fazer essa relação entre a imagem e o som, nós estamos utilizando duas linguagens de programação, que é o Super Collider e o Processing. E o Processing, ele faz essa varredura da imagem, coletando os dados, envia para o Super Collider, que ajuda a sintetizar esse som com o sintetizador Logic, e ele consegue criar essa sonoridade para cada uma das imagens. É isso. O projeto CAT, Unidade Tática de Comunicação Ativa, surgiu como uma ideia para fazer mídia tática nas cidades, para fazer psicogeografia, basicamente, mas com o contexto dos protestos e as manifestações, foram diferentes também mídias táticas que surgiram, como a mídia ninja, a mídia gacha. Eu vi como uma oportunidade de usar essa tecnologia de comunicação via rede para, primeiro, intercomunicar um grupo na rua e esse grupo se intercomunicar com um centro de comando, o qual vai também ligar as pessoas que estão navegando na rede em uma tentativa como de fazer que esse caminho de intercomunicação altere tanto a um como ao outro. Bom, a gente está testando o geoprocessamento para pegar a posição do usuário que vai estar na rua usando o equipamento. A gente está tentando pegar por GPS a posição dele e passar para dentro do Google Maps que a gente vai conseguir ver no computador, na central de controle. Nós estamos trabalhando para que juntar as duas imagens das câmeras na parte traseira e dianteira do capacete possam ser transmitidas para um site na internet, onde as pessoas vão poder acessar e vê-las como uma câmera só. A gente está pensando em fazer uma caixa para proteger as câmeras e estamos planificando que, como seria a superfície dessa caixa, usando papel, tirando as medidas. Esse é o capacete. A gente vai usar um capacete pronto, já fabricado, por questão de tempo, por questão de praticidade, e a gente vai modelar e a gente vai acoplar os dispositivos de comunicação nesse capacete. Ele já tem uns encaixes próprios, então a gente tá planificando a forma desse dispositivo para poder imprimir 3D e acoplar os dispositivos aqui. Essa é a base comunicacional do projeto. É daqui que vão sair as câmeras que vão filmar de cada participante, a voz e a comunicação via streaming. E tudo isso vai ser acoplado com um protótipo de impressora 3D.